Mais um baita papo nessa quinta-feira, 8 de abril. Sempre bom, né? Sempre fico ansioso para fazer o programa na quinta e as pessoas às vezes ficam me perguntando durante a semana aí quem é que é o entrevistado da semana. Acho bem legal essa expectativa que não é só minha, mas também das pessoas que estão acompanhando. Hoje o Baita Papo Online é sobre a importância do trabalho dos fisioterapeutas no tratamento de pacientes com Covid. O Covid para mim é um tema bem divisor, assim, porque é uma situação importante, né, que a gente está vivendo, essa pandemia, e caso alguém ainda não saiba, eu perdi duas pessoas muito especiais para o Covid, foi a minha mãe e também uma grande amiga que é a Bia Graça. Então, duas pessoas especiais que eu perdi decorrente do Covid. Então, falar desse assunto acaba sendo um pouco, para mim, pensativo, mas também importante, porque infelizmente a gente tem pessoas que ainda não acreditam que a doença é grave e que a doença mata. Então, a gente precisa, eu como jornalista e como comunicador, tenho que estar sempre ajudando o pessoal da saúde a reforçar esse recado quanto ao coronavírus. Uh, Quero agradecer aos meus apoiadores, Sorri Fácil Uruguaiana, tenha um sorriso bonito, alinhado, branco e seguro com a Sorri Fácil, que é a melhor clínica odontológica da fronteira oeste. E também Lump Bar, a alta gastronomia, você a conhece lá no Lump. Não esquecendo que todos os pratos do Lump é feito pelo chefe, o chefe Rodolfo Farinas. Não conhece, Farinha, desculpa. Se tu não conhece, tem que conhecer. Segue a rede social do Lump, porque sempre tem novidade. Uh, Vou aceitar aqui o meu convidado. Peraí. Tô enviando o convite aí, Rafael. Programa ao vivo tem disso. Peraí que eu vou convidar ele aqui. Tranca um pouquinho. Tá? Aí. Agora foi. Rafael, tudo bom? Tudo bem? Como é que tá, André? Agora deu. Eu vou passar ali na parte da apresentação só para te ir te guiando pelo nosso roteiro. Meu entrevistado de hoje tem 31 anos, é uruguaiense, formado em fisioterapia pela Universidade Federal do Pampa, é especialista em fisioterapia em unidade de terapia intensiva UTI, mestre em fisiologia e atualmente doutorando em fisiologia. Atua na Santa Casa de Uruguaiana há 8 anos como coordenador do setor de fisioterapia e responsável técnico pela UTI adulto e UTI Covid. Também é professor substituto no curso de fisioterapia da Unipampa na área hospitalar. Rafael, bem-vindo ao Baita Papo Online. Obrigado, Dario. Quero até agradecer o convite, né, de eu poder conversar um pouquinho sobre a fisioterapia, falar um pouquinho sobre a minha profissão, e o trabalho que a gente vem realizando nesse 1 ano de pandemia, né? Então, obrigado pelo convite. Espero estar à altura aí das tuas perguntas e poder responder de uma forma breve e simples, né? Claro, mas fica tranquilo, qualquer coisa a gente volta na resposta. Rafael, já começo te perguntando aí bem o tema da nossa entrevista, né? Qual é que é a importância do trabalho dos fisioterapeutas no tratamento de pacientes com Covid? Bom,
esse é um tema bem complexo. E eu vou começar um pouquinho antes, assim, falando do X da questão do Covid, né? A Covid é uma doença que ela acaba causando uma lesão pulmonar. Eu sei que o Sibin já conversou um pouquinho sobre isso aqui no teu canal, mas Verdade. ela gera uma lesão pulmonar e isso impede a passagem do oxigênio para o sangue, né? Basicamente, é isso que o Covid faz. Tá? Ele impede que o oxigênio entre para dentro do sangue. Tá? O oxigênio é fundamental para o organismo funcionar, né? Então, para os órgãos funcionarem, para os músculos contraírem, para o coração bater, né? Para o cérebro raciocinar. Tá? E em função disso, em função do Covid prejudicar essa passagem do oxigênio para o sangue, o paciente começa a ter uma série de problemas, né? Vários problemas relacionados a isso. Então, até eu vi um post esses dias de uma paciente que deu alta lá do hospital, que ela falou assim, durante todo o período que eu estava na enfermaria, a palavra que eu mais queria escutar era saturação, né? Que é um termo que a gente usa para determinar, assim, quanto de oxigênio está passando no sangue naquele momento que a gente mede no dedo do paciente ali, né? Então, saturação, a saturação normal, ela vai de 90 a 100% de oxigênio passando no sangue na hora que a gente está olhando. Isso é o normal. No paciente COVID, a saturação ela acaba caindo, abaixo de 90. No momento que a tua saturação está abaixo de 90, os teus órgãos não vão funcionar da maneira correta, os músculos não vão contrair da maneira correta, né? Então o paciente começa a ter uma série de problemas em função disso. Tirando essa primeira explicação, qual que é a importância do físio? O físio vai trabalhar em duas frentes. A primeira delas é a respiratória. Então o fisioterapeuta vai ser o profissional que vai tentar manter o paciente respirando. A gente vai tentar manter o paciente saturando acima de 90 para que o tratamento medicamentoso faça efeito e ele melhore. Então esse é o nosso principal objetivo com ele lá. Fazer com que ele mantenha uma saturação acima de 90. Como que o físio vai fazer isso, né? Então, vai se ofertar oxigênio, terapia, né? Vai colocar oxigênio, inicialmente a gente coloca pelo nariz, né? Pelo óculos nasal. Às vezes o paciente precisa de mais oxigênio, a gente faz pela máscara facial. Por vezes se utiliza as posições de prona, né? Que é colocar o paciente da barriga para baixo. Ou vai se utilizar uma ventilação não invasiva, que é basicamente soprar ar para dentro do pulmão do paciente por meio de um ventilador, manter esse pulmão aberto e jogar oxigênio lá para dentro. Ou pela ventilação mecânica, que é quando o paciente é entubado, né? Então, o paciente é entubado, a gente vai trabalhar no ventilador mecânico. Para quê? Para fazer com que esse paciente siga respirando, mantendo uma saturação normal, enquanto o tratamento medicamentoso faz efeito. A segunda frente de trabalho é a fisioterapia motora. Então, estou dando uma resposta bem resumida, assim. Uhum. A fisioterapia motora, pensa assim, esse paciente, ele está mantendo a saturação, um paciente com Covid internado, mas à base de um tratamento por oxigênio ou por ventilação mecânica. Para manter a saturação, ele tem que ficar imóvel no leito. Então, ele não pode se movimentar muito, porque no momento que eu me movimento e contraio o músculo, eu queimo oxigênio. Se eu queimo oxigênio, a minha saturação começa a cair. Então, às vezes, a gente não deixa o paciente sequer tomar banho lá dentro. Porque tomar banho exige que tu fique em pé, que tu contraia as musculaturas e queime oxigênio. Então, não é o momento. A prioridade é manter a saturação, o organismo funcionando e trabalhando contra aquele vírus, né? Então, como esse paciente vai ficar imóvel durante um período longo, imóvel que eu digo é sentando numa poltrona, né, deitando de barriga para baixo, se alimentando sozinho, fazendo algumas funções básicas, tá? E ele vai ter uma fraqueza muscular enorme. Né? Pensa, se eu sou sedentário, não faço nenhum exercício físico, eu perco massa muscular e fico fraco, né? Sim. Imagina um paciente que passa um tempo longo sem fazer nenhum movimento. Então ele evolui com uma fraqueza muscular enorme. Então o físio vai trabalhar dentro do possível com exercícios para que esse paciente comece a recuperar a massa muscular e retorne a sua funcionalidade, retorne a sua independência, para que quando ele dê alta do hospital, ele tenha uma vida próxima do normal, e retorne à normalidade depois de um tempo, né? Então a física é importantíssima nesses dois aspectos, tanto na parte respiratória quanto na parte motora. Excelente. Rafael, quando o paciente grave, ele sai da UTI, é preciso dar continuidade ao tratamento quando ele vai para a área clínica? E posteriormente, quando ele vai para casa depois? Sim.
Então, é fundamental que ele continue o tratamento, tá? Então, em especial, o paciente que fica na UTI, ele vai ficar um longo período sedado, né? Então, as pessoas costumam dizer, o paciente está em coma induzido, né? O coma induzido é quando a gente seda o paciente, então, por meio de medicamentos fortíssimos, o paciente vai ficar em um coma, né? Para que ele não se movimente, para que ele não tenha gasto nenhum de oxigênio, para que o oxigênio fique reservado só para os órgãos nobres, que a gente chama, né? Para coração, cérebro, fígado, rim, para o organismo seguir funcionando durante todo esse período de infecção e os medicamentos façam seu efeito. Então, esse paciente ele vai evoluir com essa fraqueza muscular enorme. Fora isso, essas sequelas que o Covid causa, elas vão ter uma repercussão a longo prazo. Então, durante um longo período, o paciente vai ter ainda sequelas respiratórias. Então, ele vai precisar, no andar, continuar fazendo fisioterapia. Quando ele for para casa, ele vai continuar fazendo fisioterapia durante um período. Tá? Eu costumo dizer assim que, dentro do nosso trabalho, não só da físio, dos profissionais de saúde em geral, a gente tem vários momentos que são emocionantes dentro das unidades, né? E, para mim, dois são especiais. O físio ele trabalha muito próximo do paciente, sabe, Daru? A gente trabalha muito próximo do paciente, conversando, sentindo os anseios dele ali, querendo ver a recuperação dele, sabe? Sim, E, então torcendo tem por dois aquilo. momentos que torcendo para que dê certo, né? Torcendo junto, lutando junto com ele. Então, para mim, um momento que é muito especial é quando a gente retira o tubo do paciente, aquele paciente que ficou entubado, lutando em ventilação mecânica por um longo período, e aí ele começa a acordar, ele começa a melhorar, a gente começa a tirar a ventilação mecânica e aos poucos a gente vê que ele poderia sair da ventilação e a gente tira o tubo para ele respirar pela primeira vez de novo, a segunda vez da vida dele, né? Que a primeira vez foi quando ele nasceu. Uhum. Então, para mim é um momento muito emocionante. E o segundo momento, e daí a Físio trabalha diretamente, é quando a gente dá os primeiros passos de novo, né? Então, que é quando a Motor. gente está lá na enfermaria ou ainda na UTI e pela primeira vez a gente tira esse paciente do leito de novo, ele fica em pé novamente, ele dá os primeiros passos novamente. Para nós que estamos aqui, tipo, caminhando, né, que a gente faz as nossas atividades no dia a dia, que isso é algo corriqueiro, né? Uhum. Não é algo importante, né? Mas um paciente que passou meses lá dentro é algo totalmente diferencial. Poder caminhar de novo, né? Então, depois que ele der alta da UTI, voltando para a tua pergunta, ele vai continuar fazendo físio durante um longo período. Tá certo. Conforme eu li algumas informações aí sobre os pacientes graves de Covid, muito deles perdem a massa aí magra, né, de 17 a 30%. Como é que é feito esse processo depois para a recuperação, para o paciente não ficar com esse déficit da massa? Então, está muito ligado a essa imobilidade que a gente está conversando, né? O paciente ficou muito tempo imóvel ao leito. Na UTI, um dos medicamentos que se usa bastante é um bloqueador neuromuscular, que é um medicamento que bloqueia toda a musculatura do paciente. Então, os nervos não têm mais comunicação com o músculo e o músculo fica totalmente parado. Então, esses pacientes evoluem com uma fraqueza muscular enorme, como tu está falando aí, de 17 a 30%, se não mais. Tá? Como que a gente vai recuperar eles? Durante a internação, eles vão fazer exercício, né? Então, para algumas pessoas é estranho pensar assim que, mas tem fisioterapia no hospital, vai fazer exercício no hospital, né? O que o paciente vai fazer lá dentro, né? Porque a fisio às vezes está muito ligada à parte de traumato, né? Meu Sim. parente lá fraturou a perna, fez fisioterapia, fez exercício, ou a questão esportiva, ou a neurológica, né? Tá mais em hospitalar, a gente não comenta tanto. Mas a gente vai fazer exercício. Desde a UTI ele vai fazer exercício. Seja um exercício passivo, quando o físio movimenta os membros do paciente, né? Movimenta o braço, movimenta a perna, movimenta o pé. Cada articulação a gente vai lá e movimenta pelo paciente. Como ele não consegue movimentar, o físio vai movimentar. Quando ele tiver condições de auxiliar, daí ele começa a ajudar. Então ele movimenta, mas eu ajudo no movimento, até que ele consiga fazer o exercício sozinho. Igual um exercício de academia, 3 séries de 10 repetições, 3 séries de 12 repetições, né? Até que ele faça exercícios resistidos, com caneleira, com halter, com um ciclo ergômetro. Tá? Tudo isso a gente pode utilizar com o paciente lá.
Depois que faz exercício resistido, para começar a caminhar, para começar a subir escada, para fazer exercício propriamente dito. Então, a base desse tratamento para recuperar essa massa muscular perdida está muito ligada a um trabalho em conjunto da física com a nutrição. Então, a nutrição é fundamental nesse momento para repor proteína no paciente e o físico começar a ganhar cada vez mais massa muscular no exercício. Mas a base é a mesma no exercício normal. Então, por exemplo, se eu vou começar a caminhar no parcão, né? Os primeiros dias que eu vou lá, eu vou dar as 10 voltas e vou estar morrendo. Né? Daí vai passar 5, 10 dias, eu vou dar as 10 voltas e não vou estar tão cansado. Daqui a pouco eu vou dar 10 voltas e não vou sentir nada, vou começar a aumentar a carga. Né? Por que eu começo a aumentar? Porque eu começo cada vez a criar mais fibra muscular, cada vez a ganhar mais força muscular e com isso eu tenho mais resistência. A ideia é a mesma no paciente internado. Ele perdeu muita fibra muscular, eu preciso começar a ganhar. Então eu começo a fazer exercício para ganhar. Então, dentro dos limites do paciente, a gente vai fazendo esses exercícios para que ele ganhe massa muscular e retorne às suas atividades. Tá? Basicamente é isso. Todos os pacientes com Covid, eles precisam do atendimento de fisioterapia, sendo os internados e aqueles que não precisam internar. Tá. Não necessariamente todo paciente tem que fazer físio. Existem dois grupos. O grupo de paciente assintomático, que não teve sequelas pulmonares, esses pacientes não vão realizar fisioterapia. Tá? Eles não tiveram uma lesão pulmonar suficiente para que fosse necessária intervenção fisioterapêutica. Agora, o paciente que teve alguma complicação pulmonar, alguma lesão pulmonar, ele precisa realizar fisioterapia. Né? Então, em geral, esses pacientes fazem tomografia e na tomografia é apontado lá, né? Então, 25% de comprometimento pulmonar, 30%, 50%. A gente teve paciente com mais de 90% de comprometimento pulmonar. Então, esses pacientes precisam realizar a fisioterapia. Por quanto tempo? Isso é relativo ao paciente. Tem pacientes que vão realizar alguns meses de fisioterapia, tem pacientes que vão ficar talvez um ano acompanhando com a fisioterapia, né? Tem pacientes que vão ficar semanas. Então, depende do paciente, depende da sequela que vai ficar. Tá certo. Muito se ouve, e eu ouvi bastante quando a minha mãe estava internada, que é a questão que vão colocar ela de forma pronada, e eu gostaria que tu explicasse o que é o paciente estar pronado. Beleza. Essa é uma das questões que se fala muito, né, da prona. A prona é basicamente botar o paciente de barriga para baixo. Basicamente é isso, a gente deitar ele de barriga para baixo. É uma posição que existe há muitos anos em UTI. Tá? Isso não é algo que foi criado agora com o Covid. Há muito tempo se utiliza da posição de prona. Com pacientes que têm uma complicação respiratória muito grave, que a gente chama de SARA, né? Que é o que acontece no paciente Covid. Por que a gente deita o paciente da barriga para baixo? Porque a gente tem que pensar assim no pulmão. Se eu olho a pessoa de frente e tu imaginar o pulmão dela, de frente, tu tem o coração, né? Tu tem o fígado, tu tem alguns órgãos aqui na frente. Então, o teu pulmão está restrito a essa parte de cima da caixa torácica, né? Em compensação, se tu olhar as costas, tu não tem nenhum órgão lá. Só tem pulmão, digamos assim. Então, a área pulmonar é bem maior nas costas. Tu tem mais pulmão nas costas do que na frente. Então, no momento que tu deita ele da barriga para baixo, tu tem mais área pulmonar. Por que funciona a prona? Né? A gente tem que pensar assim, ó, que o COVID ele gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele gera muito líquido dentro do pulmão. Então, em geral, como é que está o paciente, né, quando ele está internado? Ele está deitado de barriga para cima. O líquido ele vai ir para trás. Então, ele vai ficar todo lá nas costas do paciente. Qual a área que o ar vai ir? O ar vai ir para a área da frente, que é onde eu tenho menos pulmão. Né? No momento que eu deito ele de barriga para baixo, o líquido vai para a área onde eu tenho menos pulmão e eu libero toda a área das costas para ventilar. Sim. E por isso que ele melhora a respiração, por isso que ele oxigena melhor. Então, o pensamento é quase assim, ó, como se eu tivesse uma caixa e essa caixa está com um pouco de água no fundo dela. Se eu girar a caixa, eu consigo virar o líquido para o outro lado. Né? Essa é a ideia quando a gente prona. E assim eu libero uma região maior.
E que tempo o paciente fica nessa posição? Beleza. Então, depende. O paciente que está em oxigenoterapia, está lá com óculos nasal ou máscara facial, né? Qual é a Quanto mais diferença tempo. deles para o pessoal em Tá, casa entender? beleza. O óculos nasal, que é aquele que fica aqui só no nariz do paciente, ele pode. A gente pode colocar até 5 litros de oxigênio, que é a medida que a gente dá na parede lá, de fluxo de O2. Tá? Então, de 1 litro até 5 litros, o óculos nasal suporta de oxigênio. Tá? A máscara facial, que é aquela que tem uma sacolinha embaixo, ela vai até 15 litros. Então, eu consigo dar mais oxigênio para o meu paciente pela máscara. Essa é a diferença. Então, o paciente que precisa de mais oxigênio para manter a saturação, vai para a máscara. Então, aquele paciente que no ar ambiente, né, que não está com oxigênio e ele satura baixo, precisa de oxigênio complementar. Bota um óculos nasal nele. Vai iniciar com 1 litro. Se ele não mantiver a saturação, começa a subir. Cada vez que eu aumento, eu vou chegar a 5 litros. Cheguei a 5 litros, ele não mantém saturação, eu tenho que botar uma máscara nele. Daí boto a máscara, subo para 6. Posso ir até 15 litros Uhum. de oxigênio. Esses pacientes, eles vão fazer uma coisa que a gente chama de autoprona. Por que é autoprona? Porque ele consegue auxiliar para virar de barriga para baixo. Então ele vai nos auxiliar virando de barriga para baixo. Quanto mais tempo ele aguentar, melhor. Então geralmente a gente orienta assim, ó, dorme de barriga para baixo de noite. Passa a noite dormindo de barriga para baixo. Tem pacientes que conseguem, tem pacientes que não conseguem, tem pacientes que passam algumas horas em autoprona e depois já vira de barriga para cima. Tá? Daí depende do paciente. Mas com certeza os pacientes que permanecem mais tempo em autoprona têm um resultado melhor. Por que é melhor? Porque ele consegue manter a saturação melhor por um período maior e isso dá tempo para o medicamento fazer efeito. Nos pacientes que estão entubados, né, aquele paciente foi entubado, está em ventilação mecânica, ele também precisa pronar se for necessário. Daí é um pouquinho diferente. A gente segue um protocolo. Tá? Então, dentro do hospital, a gente segue vários protocolos. Né? E isso é importantíssimo para que todos os pacientes tenham o mesmo tratamento. Sabe? Isso é algo importante de falar. Independente do teu convênio, independente de tu ser SUS, convênio ou particular, nós vamos seguir o mesmo protocolo e todos vão receber o mesmo tratamento, que é o melhor tratamento que a gente puder ofertar. Sim, Então, todos iguais. todos iguais. Então, o protocolo de prona, ele leva em consideração, é um pouquinho mais complicado. A gente faz um exame no paciente para ver o quanto de oxigênio tem no sangue dele. A gente coleta um pouquinho de sangue e faz um exame que é a gasometria e ela vai nos dizer assim, tem exatamente tanto de oxigênio dentro do sangue dele. Então, é bem mais fidedigno que a saturação que a gente pega no dedo. Daí a gente vai pegar o seguinte, quanto que eu estou ofertando de oxigênio para ele, no ventilador mecânico, e quanto que ele está passando no sangue. E a gente faz um cálculo. Dependendo do valor que der nesse cálculo, ele tem que pronar. Tá? Para pronar, a equipe vai ter que pronar ele. Então, a gente, entre 5 pessoas, enrola o paciente, faz quase que um charuto no paciente, assim. A gente enrola ele por 2 lençóis e prona, vira ele de barriga para baixo. Com ventilador mecânico, tudo. Né? Então tem que ter um cuidado especial, porque ele está com ventilador mecânico, ele está entubado, ele está com sonda para receber alimentação pelo nariz, ele está com o medicamento passando o tempo inteiro pelos acessos. Né? Então tem que ter todo um cuidado para a gente pronar. A cada 2 horas de prona tem que virar o rosto do paciente de lado para que o rosto não fique muito inchado de ficar encostado no travesseiro, porque por mais que a gente fique virando o rosto dele, o rosto acaba inchando um pouquinho. Não Sim. é uma posição confortável. Ele vai ficar 18 horas em prona, sem poder sair da posição. Ele vai ficar Bastante 18 tempo. horas em prona. É bastante tempo. Nessas 18 horas, a gente vai observando, né? Então, frequência cardíaca, saturação, se o paciente responde ou não ao tratamento, tá? Por quê? Porque se ele apresentar alguma instabilidade, se ele não responder à posição prona, ele tem que despronar. Ele vai ter que virar de barriga para cima. Mas, em E, geral, os pacientes respondem. todo paciente que está COVID
na UTI ele está consciente ou não? Daí depende. O paciente que está em ventilação mecânica entubado, em geral, na maior parte do tempo ele está sedado, ele não está acordado. Ele só vai acordar quando ele não precisar pronar mais, quando ele conseguir manter a saturação dele, quando ele conseguir manter essa relação que a gente cuida, de barriga para cima, com oxigênio um pouquinho mais baixo. Daí nós vamos começar a acordar ele. Daí ele vai começar a acordar. Então, o paciente entubado vai estar sedado na maior parte do tempo. O paciente que está fazendo uso de oxigênio, ou de VNI, que é a ventilação não invasiva, ou do alto fluxo, que é uma terapia nova que chegou junto com a pandemia, né? E a gente não tinha aqui em Uruguaiana, a gente começou a utilizar com a pandemia, o hospital adquiriu. E esses pacientes estão acordados, eles precisam ficar acordados. A gente evita, inclusive, por vezes o paciente nos relata, né? Passei a noite inteira sem poder dormir, né? Porque, claro, imagina a ansiedade, o estresse emocional, né? Sim. A gente evita que o paciente dá medicamento para dormir, porque isso favorece a fraqueza muscular. E não é o momento dele ter fraqueza muscular, porque ele precisa respirar, né? Então, a gente vai trabalhando com ele acordado, dentro do possível. Tá certo. Pro pessoal que ligou, entrou no Instagram agora, esse é o Baita Papo Online, meu programa semanal toda quinta-feira, e a gente está falando hoje sobre a importância do trabalho dos fisioterapeutas no tratamento de pacientes com Covid. Agradeço meus apoiadores, Sorrifácil Uruguaiana e Lumpibar. Meu entrevistado de hoje tem 31 anos, é uruguaianense, formado em fisioterapia pela Universidade Federal do Pampa, é especialista em fisioterapia em unidade de terapia intensiva, UTI, mestre em fisiologia e atualmente está estudando, atualmente doutorando em fisiologia. Atua na Santa Casa de Uruguaiana há 8 anos como coordenador do setor de fisioterapia e responsável técnico pela UTI adulto e UTI Covid. É também professor substituto no curso de fisioterapia da Unipampa na área hospitalar. Rafael, dando sequência na nossa entrevista, muitas pessoas ainda têm dúvida sobre alguns termos que a gente tem ouvido bastante nessa questão do Covid. Um deles é a VM, no caso, a ventilação mecânica e a ventilação invasiva. Sei que tu comentou sobre isso, mas eu gostaria que tu reforçasse esse significado das duas ventilações. Bom, então, a ventilação mecânica. O ventilador mecânico ele é um aparelho que, basicamente, ele vai soprar o ar para dentro do pulmão do paciente. Ele vai empurrar o ar para dentro do pulmão dele. Tá? Basicamente, é isso que ele faz. Tá? Até uma curiosidade. A gente não chama mais de respirador mecânico. Né? Então, antigamente, até as pessoas chamavam de respirador mecânico. Porque respirar, né, é curiosidade mesmo, respirar é o ato de trocar oxigênio. O ventilador mecânico, ele não garante que tu vai trocar oxigênio. Ele só joga o ar lá para dentro. O teu pulmão tem que fazer a troca por conta. Então, por isso que a gente chama ele de ventilador. O ventilador mecânico, então, ele vai empurrar o ar lá para dentro. O fisioterapeuta é o profissional que vai controlar o ventilador mecânico e tentar fazer com que esse soprar o ar para dentro do pulmão seja o mais próximo do normal, né? Ou, pelo menos, que soprar o ar lá para dentro seja suficiente para gerar a entrada de oxigênio. Tá? Então, a gente pode fazer isso com mais pressão, com menos pressão. Eu posso fazer isso com mais oxigênio, com menos oxigênio. Eu posso determinar uma frequência respiratória maior ou menor. Então, dependendo do paciente que está entubado, sedado, né? Então, ventilação mecânica invasiva é o paciente entubado. Tá? O fisioterapeuta vai fazer toda a parte ventilatória. Eu vou respirar por ele. É só o físio que faz isso? Não. O profissional médico também pode fazer. Tá? Então, antigamente, mais era o médico que fazia. O físio é uma profissão nova. Então, a físio é jovem ainda. A gente vai falar um pouquinho, acho, mais para frente. Mas o físio ganhou muito campo de atuação controlando o ventilador mecânico na UTI. E hoje, em todas as UTIs, é o físio que controla um pouco mais. O médico controla? Controla. Por que ele não faz tanto mais hoje?
porque ele tem uma série de atividades importantíssimas também, que é fazer o tratamento clínico medicamentoso do paciente. Sim. Então, essa parte de ventilação mecânica acaba ficando mais com o físio. A O... ventilação, pode perguntar. Não, 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 era isso. Não, eu só ia fazer um comentário, que tem a ventilação não invasiva, que é um pouquinho diferente, tá? E a gente utiliza muito na físio, eu queria fazer um pouquinho, uma questãozinha de comentar. A ventilação não À vontade. invasiva, todo paciente que está na enfermaria COVID faz ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva, a gente utiliza o ventilador mecânico, tá? Só que a ideia é a seguinte, em vez de tu precisar entubar ele para ele ventilar, tu utiliza uma máscara. Daí eu coloco uma máscara no paciente e eu empurro o ar da mesma forma que eu faço no ventilador mecânico. Só que eu não preciso entubar o paciente para isso. Claro que ela não é tão efetiva quanto se ele tivesse entubado com um tubo lá dentro do pulmão dele, né? Mas pela máscara eu consigo ventilar ele muito bem. E muitos pacientes saem do hospital sem precisar da intubação por terem feito ventilação não invasiva. Então é um tratamento importantíssimo dentro do COVID. De início não se usava tanto porque dispersa muito aerosol, né? Dispersa muito ar quando tu utiliza Sim. a máscara para ventilar, mas que faz toda a diferença dependendo do paciente. Tá? Então essa é a ventilação não invasiva. Né? Tem um comentário aqui da Carolina. Orgulho dos fisioterapeutas formados na Unipampa, representados aqui pelo Rafael, que salvam vidas, lutando bravamente com esperança enquanto houver respirar. Também da Tatiana, parabéns, Rafael, por ser esse profissional impecável. E eu acho que são os teus alunos, né? A minha irmã comentou ali em cima que tu também cuidou do meu pai, que eu acabei perdendo ele no ano passado. Rafael, quais as principais sequelas respiratórias que o Covid tem deixado aí nas pessoas? Tá. Então, quando a gente pensa em sequela respiratória, o pulmão ele tem uma recuperação muito diferente de, por exemplo, de uma lesão muscular, de uma lesão óssea, né? Então, por exemplo, se eu bato a minha perna, faço uma lesão muscular em questão de dias, vai ter recuperado as fibras musculares e tudo vai estar normal. Se eu faço uma fratura num osso, né, em questão de meses, esse osso vai consolidar de novo ali, vai ossificar de novo e vai recuperar. O pulmão, ele tem um tecido muito específico, né? Então, ele não é um órgão qualquer, né? Ele é um órgão nobre. Então, ele não se recupera como outros órgãos tão facilmente. E, por vezes, ele não recupera. Então, qual que é a questão do COVID? Dependendo da sequela pulmonar do COVID, essa sequela vai ser irreversível. Então, não é incomum a gente ver os pacientes, por exemplo, tem 75% de comprometimento pulmonar. Passado 6 meses do COVID, o paciente já deu alta, está em casa, o paciente faz uma nova tomo, tem 30% ainda de comprometimento pulmonar. Passa um ano, tem 10% de comprometimento pulmonar. E talvez esses 10% sejam para o resto da vida. O que são esses 10%? Né? Não é via de regra, é um exemplo que eu estou dando Uhum, aqui. O que sim. são esses 10%? Quer dizer que 10% do pulmão dele não vai mais conseguir jogar o oxigênio para o sangue. Então, 10% do pulmão dele não vai mais conseguir funcionar. Não joga mais oxigênio para fora. Aquela parte morreu do pulmão. Qual que é o problema disso? Esse paciente vai evoluir com fadiga, fraqueza, cansaço, aos mínimos esforços, se ele não continuar o tratamento e o acompanhamento. Então, é uma recuperação lenta, vai levar um tempo até que essas sequelas sejam corrigidas. Alguns pacientes não vão ter sequela nenhum, outros vão ficar com algumas sequelas. Tá? Então, vai se levar um tempo de fisioterapia, de acompanhamento médico, até que o paciente tenha alta do tratamento geral. Né? Por isso que em muitas cidades o que a gente está vendo hoje é a criação de centros de tratamento pós-Covid, né? Para De que esses reabilitação. pacientes de reabilitação que estão saindo, né, das UTIs, que estão saindo dos hospitais, tenham um tratamento, né, pós-Covid para conseguir voltar à sua funcionalidade normal. É uma ideia que a gente tem enquanto universidade, fazer alguns
trabalhos visando a reabilitação dos pacientes aqui. Acho que é uma meta nossa, né? Em parceria com o hospital, em parceria com a prefeitura. A gente espera conseguir apoio para isso, porque vai ser importantíssimo no futuro, né? E como é que a pessoa que teve Covid, no caso, eu tive Covid, e como é que eu vou saber se eu vou precisar dessa reabilitação com um fisioterapeuta? Tem algum teste que vocês possam fazer para diagnosticar que a pessoa precisa desse processo de recuperação? Beleza. Tem. Na verdade, tu pode procurar um fisioterapeuta, né, a qualquer momento. Esse fisioterapeuta vai te avaliar com relação a testes funcionais, né? Então, a gente vai avaliar a tua capacidade funcional com relação a algumas atividades. Então, a gente pode fazer a avaliação funcional por exemplo, algum exercício físico para membro superior, então para braços ou para perna, ou a gente pode te avaliar por um teste que a gente chama de espirometria e determinar se existe algum problema respiratório ali ou não. Tá? Tudo isso pode ser feito em conjunto pelo físio ou em conjunto com o médico pneumologista, tá? E a partir disso a gente determinar se é necessário um tratamento, uma intervenção, se só a orientação é suficiente, né? Ou daqui a pouco tu não precisa de um acompanhamento fisioterapêutico, mas tu pode fazer, a gente te indica uma academia, a gente te indica que tu precisa fazer uma atividade física orientada por um educador físico, e aí entra uma gama multiprofissional que precisa conversar, né? Então não é só o físio, né? Existe um trabalho multiprofissional por trás disso que precisa rodar, mas tu pode procurar um físio, ele vai te avaliar funcionalmente para determinar se tu precisa ou não iniciar um acompanhamento. Tá certo. Durante a nossa pré-entrevista, a gente conversando, tu comentaste que a físio é algo novo na nossa região. Gostaria que tu falasse mais sobre essa questão. Bom, a físio, na verdade, é uma profissão jovem, né? A fisioterapia, ela tem um pouco mais aí de 50 anos no Brasil. Né? Digo no Brasil porque no resto do mundo é um pouquinho diferente. Então, diferente do médico ou do enfermeiro que há muitos anos, né? Então há séculos aí existem, o fisioterapeuta é um profissional novo que surgiu no mercado aí no Brasil há pouco mais de 50 anos. No mundo, o físio ainda é diferente, né? Então, o físio no Brasil é diferente do físio nos Estados Unidos, que é diferente do físio na Europa, que é diferente do físio na Austrália. As semelhanças são enormes, tá? Mas a gente tem alguns papéis que são diferentes, dependendo do país que tu vai trabalhar. Então, a físio está se consolidando aos poucos e entrando cada vez mais dentro do mercado de saúde. Tá? Então, na nossa região, é ainda mais novo. Né? A físio, ela já existia aqui, em especial com as clínicas, né? Mas ela criou força quando a universidade veio para cá, quando a Unipampa veio para cá. Com os cursos de saúde, inicialmente a Unipampa era o polo de saúde uruguaiana, né? Então com os cursos de fisioterapia, enfermagem e farmácia, depois se desvinculou essa questão dos polos, né? Então veio cursos de outras áreas para cá. E a fisioterapia começou a ganhar força a partir disso. Então nós temos uma universidade formando profissionais de excelência todos os anos, um curso que é super bem avaliado no ENAD, que tem profissionais de alto gabarito, atuando em todo o país agora, né? E que cada vez mais se coloca como um expoente. Então, na nossa região, a fisioterapia hospitalar, falando agora um pouquinho de hospital, ela é nova. Apesar de existir uma legislação, existe uma legislação que diz que para cada leito de UTI, cada 10 leitos de UTI, tu tem que ter um fisioterapeuta especialista em turnos de 18 horas, então é obrigado a ter fisioterapeuta em UTI. Não necessariamente todos os hospitais da região cumprem. Tem Sim. hospital que sequer tem físio. Né? Claro, tem alguns aqui da região que não tem UTI, mas não tem nem na Não é uma enfermaria. regra. Não é uma regra. Sendo que existe uma legislação para isso. Sendo que se tu for, por exemplo, para um centro maior, como se for para Porto Alegre, ninguém pensa que numa enfermaria não vai ter um fisioterapeuta. Né? E aqui na nossa região é algo que aos poucos vem se ganhando espaço. Então, eu acho que essa conquista de classe da físio, da inserção do fisioterapeuta dentro da nossa região, fronteira oeste, é algo que vai acontecer com o tempo. E vem acontecendo com o tempo. Aconteceu em Uruguaiana essa mudança, né, com a nossa fisioterapia hospitalar aqui, e está acontecendo na região. Né? Por exemplo, Itaqui, o secretário de saúde de Itaqui é fisioterapeuta, o Eduardo.
né? Acho que é um dos primeiros, provavelmente é o primeiro fisioterapeuta secretário de saúde da região, talvez. Né? Então, aos poucos a gente está se inserindo. A Unipampa, ela tinha esse papel de transformar a região, né? E eu acho que ela está cumprindo com o seu papel, né? Então, muitos de nós aqui, eu sou uruguaianense, mas tive colegas de toda a região que se formaram e foram para suas cidades e para desenvolver a região como um todo, né? Esse é o papel da Universidade Federal, quando a gente pensa nela. Então, acho que a gente está cumprindo aos poucos na mudança da região. Só que isso vai demorar um tempinho, né? É base de muita conversa, base de muita conquista, a base de muita luta de classe. Mas, com certeza, já conquistamos muito ao longo desses anos de Unipampa. E a gente pode ver isso também na cidade, né, Rafael? A gente tem bastante clínicas aí com fisioterapeuta, a gente tem bastante pilates, né, que a gente pode ver que cresceu bastante essa, essa área, e aí isso é bom também, né? Todo mundo ganha, né? Não só o profissional, mas as cidades ganham, né? Vão, como Sim, tu falaste, vai crescendo. claro, isso valoriza, né? Eu me lembro que uma vez a gente fez uma pesquisa breve, assim, que quando iniciou a faculdade aqui, Uruguaiana tinha algo em torno de 70 profissionais, e um pouco depois, não lembro se foi passado ali 8 anos de universidade, a gente tinha mais de 200 profissionais aqui, fisioterapeutas na cidade. E quando tu pensa nisso, como tu falou, né? Ah, tem clínica de pilates, tem clínica de físio, tem clínica especializada em neurologia. São pessoas gerando renda, são pessoas que estão alugando imóveis, são pessoas que estão comprando no mercado, que estão comprando no comércio local, e isso gira a economia, né? Então, tu ter a universidade aqui é uma forma não só de tu desenvolver a educação, né? Mas de tu desenvolver a economia, de tu desenvolver a indústria, de tu desenvolver a comunidade como um todo, né? É importante a gente falar que fisioterapeuta não necessariamente pode ser da área clínica, né? Tem um leque bem gigante de atuação do fisioterapeuta, né? Com certeza, né? Hoje a gente tem a físio na Associação Esportiva Uruguaianense ali, né? Que é até pouco tempo era o Bruno Maronetti, fazia um excelente trabalho. A fisioterapia desportiva dentro da Uruguaiana já ganhou muito espaço, né? A fisioterapia aquática, a fisioterapia neurológica, então cada vez se ganha mais espaço dentro da físio, né? Verdade. Eu soube também que o Uruguaiana é uma referência em fisioterapia, né? Conta para nós aí essa boa notícia para nossa cidade. Então, graças a um pouco a universidade está aqui na nossa cidade, né? Isso nos ajuda muito. Então, a gente tem essas parcerias direto com a universidade. Isso possibilita que a gente mantenha sempre projetos de pesquisa, projetos de extensão funcionantes para levar o nome da fisioterapia, né? Levar o nome da universidade, levar o nome do hospital para fora da região, né? Para fora do país, por vezes, com publicações que são de nível internacional, dos trabalhos que a gente faz aqui, né? Ano passado, a gente publicou um trabalho na revista de terapia intensiva a nível nacional, de um trabalho que a gente fez aqui dentro da nossa UTI, com pacientes neurológicos. Então, isso expõe o nome da Uruguaiana, né? Leva o nome da fisioterapia que a gente realiza aqui. Então, quando a fisioterapia começou no nosso hospital, Dario, eram 3 fisioterapeutas. Isso antes de eu entrar, eu nem fazia parte do quadro. Quando eu entrei, eram 5 fisioterapeutas para todo o hospital. Hoje, dentro de um período normal, sem a pandemia, nós somos 12. Com a pandemia, nós somos 24 fisioterapeutas. Então, E no Uruguaiana... caso do Covid, ali atende quantos físicos tem no Covid? Só nas unidades Covid, a gente deve ter em torno de 16 fisioterapeutas. Só para trabalhar nas unidades Covid. Estou te dando um número aproximado aí agora de cabeça, Sim, fazendo cálculo claro. aqui. Se não mais, contando aqui entre 16 e 18 fisioterapeutas que atuam diretamente na Covid, né? Contando o TI Covid 1, suporte ventilatório 2, suporte ventilatório 3, suporte ventilatório 4, área amarela, pronto-socorro, quarto andar Covid. Todas essas unidades são Covid, né? Fora isso, tem as unidades que não são Covid, que também tem É físio, que é a UTI. isso que eu ia te perguntar. A fisioterapia no hospital está além do Covid, né? Sim, nós temos fisioterapeuta na UTI adulto, na UTI neonatal,
na unidade intermediária o 5, na pediatria, no terceiro andar, que é a unidade clínica de enfermaria, né? No quinto andar, no pronto-socorro. Então, tem fisioterapia por quase todo o hospital, né? E é necessário ter o fisioterapeuta lá, pelo tamanho da equipe, por isso que a gente é uma referência hoje aqui na região. O fisioterapeuta ele é importante no hospital por alguns quesitos, e o principal quesito, e comprovado cientificamente, o fisioterapeuta ele reduz taxa de óbito quando está presente na equipe, e ele aumenta o número de altas. Então, é importantíssimo tu ter o físio na equipe, né? E eu queria aproveitar para fazer uma justiça aqui com relação ao hospital, a Santa Casa de Uruguaiana. O hospital não está medindo esforços para atender toda a comunidade. Uma prova é isso, tipo, a gente dobrou a nossa equipe de fisioterapia. Isso sem contar a equipe de enfermagem, com não sei quantos enfermeiros a mais foram contratados, técnicos de enfermagem. As equipes estão mais que dobrando o serviço, e ainda assim a demanda é enorme. Ainda assim a gente tem que dobrar plantão, ainda assim a gente faz plantão de 12, 18, 24 horas e não para, né? Então o hospital tem tentado, né? A gente mexe lá que tipo, Santa Casa é coração de mãe, né? A gente faz todo o possível para receber todo mundo. E a gente Sim. sempre vai tentar receber todo mundo lá, independente do esforço que tem que ser feito, né? A gente pode dizer, então, que Uruguaiana, no interior, é a cidade que tem maior equipe de fisioterapeutas. No interior, na região fronteira oeste, nós somos a maior equipe. Com toda certeza, te digo que nós somos a maior equipe. No interior do estado, nós somos uma das maiores equipes de fisioterapeutas hoje atuando, Uhum. né? Agora a gente teve semana passada uma visita da vigilância sanitária, e a gente recebeu os parabéns da vigilância sanitária, que nós somos o único hospital da região aqui que cumpre as 18 horas de fisioterapia nas unidades de terapia intensiva, nas UTIs, né? Que é o que está previsto em legislação, que tem fisioterapeuta em todas as unidades de internação, que tem uma organização de fluxos e protocolos que nenhum lugar tem. Então, isso nos dá orgulho, assim, motiva a continuar trabalhando, porque é a ideia, né? A nossa ideia é continuar trabalhando sendo uma referência. Então, por vezes, profissionais de outras cidades vêm, treinam com a gente para trabalhar no Covid, porque como a pandemia, inicialmente a ideia era os municípios menores mandavam os pacientes para nós, né? Hoje a pandemia tomou uma proporção que é cada um por si, né? Cada cidade dá conta da sua demanda, quase. Então, os municípios menores tiveram que assumir as suas demandas e criar equipes do zero, né? Então, por vezes, essas equipes vêm para a Uruguaiana, treinam conosco para aprenderem ali como é que ocorre da pandemia, como é que vai fazer os procedimentos, os protocolos, os fluxos, a gente passa tudo, e a partir disso eles levam para as cidades menores para continuar trabalhando lá. Então, é um trabalho que a gente vem realizando direto aqui na pandemia. Perfeito. A gente se encaminha para o final do nosso baita papo e para a gente finalizar, Rafael, eu gostaria que tu reforçasse para as pessoas o quão importante a gente manter aí essas práticas de prevenção ao coronavírus, uma vez que vocês estão na linha de frente, uma vez que vocês acompanham aí todos os dias essas pessoas que estão internadas e, infelizmente, as pessoas que acabam partindo. E eu gosto de falar, e eu sempre uso isso, que eu perdi a minha mãe decorrente do Covid, perdi uma amiga que é a Bia Graça decorrente do Covid. A gente está perdendo pessoas novas decorrente do Covid, que o Covid não é apenas só para pessoas de mais idade, né? Eu tenho para te dizer assim, que a gente luta junto com cada paciente que interna lá, né? Independente da idade. A gente tem muitos pacientes jovens internando agora nessa nova fase do Covid, é uma realidade, né? A nova cepa é muito mais agressiva do que a inicial, na fase inicial, onde a gente tinha pacientes mais idosos, com comorbidades. Hoje a gente tem pacientes sem comorbidade alguma internando com uma sequela muito grave. Ainda é uma doença desconhecida. Ainda é uma doença que evolui de uma forma que a gente não compreende por vezes, do porquê que um paciente piora tão rápido, outro demora tanto, por que um paciente que tem tantas comorbidades por vezes tem sintomas leves e o outro que não tem comorbidade nenhuma se agrava, né? Então, se tem um pedido que eu posso fazer para vocês, assim, nós profissionais de saúde, a gente está cansado, mas a gente não pode ficar cansado.
A gente vai continuar brigando e lutando por todo mundo, né? Nós, enquanto seres humanos, a gente aprendeu a viver em sociedade para sobreviver, porque unido a gente é mais forte, né? Então, mais que nunca, a gente precisa estar unido. Profissionais de saúde, população em geral. E se tem uma palavra que resume o porquê que eu tenho que me cuidar, porquê que o Dario tem que se cuidar, porquê que vocês que estão olhando precisam se cuidar, é amor. Amor ao próximo, sabe? Todo mundo ama alguém, sabe? Todo mundo tem um ente querido que a gente ama, não é verdade? E esse amor faz com que a gente queira proteger essas pessoas, né? Proteger as pessoas de todo o mal. E o mal que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade se chama Covid-19. E a gente precisa dar uma prova de amor por essas pessoas e proteger elas. E como é que a gente faz isso? Né? Da forma mais simples possível, usando máscara, lavando as mãos, passando álcool gel, evitando aglomeração, né? Cuidando de quem a gente ama. Então, um apelo que eu faço é, se vocês amam alguém, se vocês têm um amor pelo próximo, se cuidem, né? Cuidem de quem vocês amam. Porque logo, logo a gente vai passar por isso, eu tenho certeza que a gente vai passar. E todos aqueles abraços que a gente não deu, faz um ano que eu não abraço a minha mãe nessa pandemia, não abraço meus pais, que eu convivo só com a minha família, minha esposa e meu filho. E a gente sente isso. Claro que a gente sente, todo mundo é ser humano, né? Mas faz parte de uma luta que todo mundo precisa lutar junto. E a gente só vai sair disso junto. Te agradeço mais uma vez pelo convite, Dario. Foi muito bom conversar contigo. Muito obrigado pelo espaço. É um espaço de valorização profissional que com certeza nos motiva a continuar trabalhando. Com certeza, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, não só teu, mas de toda a equipe de fisioterapeutas. Vocês são essenciais, seja para o Covid ou seja para as outras áreas que a gente necessita. Eu conversei hoje com o uruguaianense de 31 anos, o Rafael. Ele é formado em fisioterapia pela Universidade Federal do Pampa, é especialista em fisioterapia em unidade de terapia intensiva UTI, mestre em fisiologia e atualmente doutorando em fisiologia. Ele também atua na Santa Casa de Uruguaiana há 8 anos aí como coordenador do setor de fisioterapia e responsável técnico pela UTI adulto e UTI Covid. Também é professor substituto do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Pampa. Rafael, obrigado, valeu mesmo pela essa entrevista, pela tua disponibilidade. Essa entrevista fica salva no IGTV, as pessoas podem assistir ela em qualquer tempo. Voltamos a conversar em outra oportunidade com outro assunto que eu tenho certeza que deve ter ficado aí assuntos pendentes. Certo, obrigado, um abraço, David. Falou.